Não se nasce mulher, torna-se mulher. Já dizia Simone de Beauvoir em 1949, em sua obra mais famosa, O Segundo Sexo, conhecida como a Bíblia do Feminismo, onde a autora faz uma análise histórica da condição e da opressão sofrida pelas mulheres ao longo de décadas. O registro se tornou um tratado fundamental na luta pela igualdade de condições entre homens e mulheres. A desigualdade de gênero é um dos fatos históricos das sociedades ocidentais, onde mulheres eram tratadas como inferiores aos homens e muitas crenças religiosas acabavam legitimando essa perspectiva e o machismo, preconceito expresso por opiniões, atitudes e que se opõe à igualdade de gênero e favorece o masculino em oposição ao feminino. Um sentimento que está impregnado na cultura popular que muitas vezes dificulta que a própria mulher perceba que é vítima de relacionamentos abusivos. Eu comecei a perceber que, inclusive, eu era machista, né? Porque isso também é toda uma construção. Eu estou com 56 anos, então eu também fui educada dentro dessa cultura machista, né? E são coisas que estão dentro da gente que às vezes é difícil você perceber. Foi através da UBM, né, aqui em Jaraguá do Sul, quando nós começamos a fazer rodas de conversa, quando eu comecei a ver alguns vídeos, alguns debates, e aí eu comecei a ver as minhas atitudes. Né? Como, por exemplo, uma vez na escola, os alunos deixam um livro numa sala e eles têm que ir lá buscar. E do ensino médio é bem grosso. Então, iam sempre 2 alunos para buscar. E eu sempre mandei 2 alunos grandes, fortes. Aqueles que eram menorzinhos, ou as meninas, às vezes, deixa eu ir buscar livro. Uma vez eu me peguei falando para as meninas, não, isso é coisa pesada, deixa para os meninos. Mas aí, na hora, eu não me liguei. Para você ver como as coisas são tão enraizadas, né? E aí, eu mandei 2 grandes irem buscar. Naquele dia, à noite, nós tivemos uma roda de conversa da UBM. E em alguns momentos a gente estava ali conversando, e aí que voltou o filme. Falei, gente, olha o que eu fiz. Né? Eu estava reforçando que homem, e homem grande, não era qualquer homem, era mais capaz de carregar os livros do que os menores ou as mulheres. Então, é uma construção diária, você tem que ter a disponibilidade de parar e se rever, né? Porque você vai fazendo as coisas no automático. E isso é uma coisa que é ruim, né? Então, assim, eu fui me percebendo em cima dessas coisas. Até os 14 anos, eu achava que era normal o homem bater na mulher, porque meu pai batia na minha mãe. Meu irmão me batia e eu entendia que eu ia ter um marido que ia me bater. Quando eu tive uma experiência de outra realidade, trabalhando em casa de família, eu percebi que aquilo era o que acontecia na minha casa. O machismo estrutural é um fator preponderante da violência sofrida pela mulher. A sociedade brasileira foi estabelecida e se mantém em estereótipos de gênero, raça e classe, o que dificulta muitas vezes a conquista pela igualdade, que é direito fundamental e garantido na Constituição Federal. É essencial que se discuta a masculinidade tóxica como a principal causa da violência doméstica e da desigualdade de gênero. De acordo com o levantamento feito pela ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública, só no Brasil são registrados 536 casos de violência doméstica por hora, e 76,4% das mulheres conheciam o autor da violência e a maior parte aconteceu dentro de casa. Muitas mulheres, por influência da família ou pela falta de políticas públicas que as protejam, deixam de denunciar o agressor. É aquela coisa da família perfeita, o cidadão do bem, que está tudo bem, que está normal, o visitar os parentes no final de semana, mas não traz à tona as violências que tem dentro de casa. Para mim é tudo relacionado a fatores intrafamiliares, onde a própria família não deixa esse assunto se expandir, se debater em sociedade, apenas por pensamento em comum, o que o outro vai falar da minha família, o que o outro vai pensar de mim. Então eu acho que é bem nesse sentido que ocorre aqui no município. Medo de se expor na sociedade, medo de se expor com a família, medo de não ter para onde ir, quem é que vai me acolher, né, como as meninas já falaram.
Se tiver filho, pior ainda, porque você sozinha já é difícil. Imagina você junto com mais 1, 2, 3, 4 crianças, né? Então, essa questão dos números, eu acho que são muito maiores. Acho não, a gente tem certeza, né? Porque a gente já sabe disso. Porque muitas mulheres têm medo de denunciar. Porque a mulher, ela tem que saber que ela está enfrentando o patriarcado. Ela está enfrentando uma sociedade construída para o machismo. O homem é que é o mandatário de toda essa situação. Então, quando ela ousa enfrentar, vem a contrapartida. E se ela tem um nível educacional, um nível de consciência, ela vai conseguir denunciar. Só que também, gente, assim, ó, engana-se que só são as mulheres pobres que sofrem violência. É todos os níveis sociais que sofrem essa violência. Tá entendendo? Então, assim, quando uma mulher ela não consegue fazer o enfrentamento dentro da sua casa, dizer que o filho vai ter que lavar a louça como a menina lava, ter os cuidados domésticos, sabe? Esta menina que está vendo o irmão se folgar também está sofrendo violência. Entendendo? Então, assim, vai muito do nível educacional e de como a gente prepara a mulher hoje para enfrentar o patriarcado. Que lá Simone de Beauvoir já falava do patriarcado. Tá entendendo? Então, assim, ó. Então, hoje, a mulher, ela é quase que uma propriedade do homem, da sociedade machista. Entendendo? Então, assim, ó. E os nossos homens, eles nem sabem o que vem a ser patriarcado. Aonde patriarcado? Mas ele existe, ele está muito bem alicerçado. Patriarcado é uma formação social em que homens detêm o poder, um sinônimo de dominação masculina ou de opressão das mulheres. Veja na segunda parte da reportagem Por Elas, os números da violência doméstica do estado de Santa Catarina e em Jaraguá do Sul. Como o essencial isolamento social pode ter potencializado esse número, como a Rede Catarina de Proteção à Mulher e os Centros de Referência Especializado de Assistência Social têm prestado apoio às vítimas de violência em Jaraguá do Sul, e o que elas acham que pode contribuir no enfrentamento a esse crime. Vai mexer lá no incesto do pai que vocês vão ver só a merda que vai dar. Se a mãe tá procurando carne pra se coçar, ela vai encontrar. Porque eu também não tenho medo da morte, não tenho medo de cadeia, não. Essa foi onde muitas ameaças recebidas por essa jaraguaense do seu ex-marido. Ela, que prefere não se identificar, sofreu violência física, moral, sexual, econômica e psicológica. Segundo ela, no início o relacionamento era um sonho, mas com o tempo assumiu outras faces. Eu passei por várias dificuldades na vida. Mas a pior dificuldade que eu passei foi com o meu relacionamento. Era um príncipe que virou sapo. A gente conviveu 23 anos juntos. Desses 23 anos, tudo o que ele fez foi tirar minha autoestima, minha dignidade. E assim, me forçava a andar de mão dadas com ele na rua para que todo mundo visse que ele era uma boa pessoa, um bom marido. Mas na verdade, dentro de casa ele era um monstro. Assim como ela, centenas de mulheres já passaram por situações similares dentro de relacionamentos abusivos. O fundamental isolamento social tem contribuído para enfatizar ainda mais este, que ainda é um dos principais problemas de segurança pública em Jaraguá do Sul, que conta com 71.322 mulheres, o que representa a metade de sua população. Entre 19 de março e 31 de maio de 2020, o Juizado Especial Cível da Comarca de Jaraguá do Sul registrou na primeira vara criminal 53 processos e inquéritos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, 51 pedidos de medidas protetivas e 48 medidas deferidas. Em Santa Catarina, de março a maio, foram 2.736 processos e inquéritos envolvendo violência doméstica e familiar, 2.134 medidas protetivas deferidas e 7 feminicídios consumados.
As medidas protetivas visam coibir a violência e proteger as vítimas, garantia da Lei Maria da Penha. Segundo um membro da União Brasileira de Mulheres, Sandra Maciel, é essencial que, após ser deferida a medida protetiva, busquem-se mecanismos para proteger a integridade física da vítima. Muitas vezes a mulher ela é assassinada com a medida protetiva na bolsa. Sabe? Isso é um dado muito sério, porque até os órgãos, né, a mulher vai lá, denuncia, vai para o Ministério, né, passa o Ministério Público, o juiz dá a medida protetiva, rapidinho. Tá? Mas a mulher ela não se potencializa, daí ela entra no ciclo da violência, o agressor se aproxima e mata a mulher com a medida protetiva dentro. Então, falta muitas vezes os braços de proteção, nessa rede de proteção, para colocar a mulher num lugar seguro. Uma das demandas do Movimento de União Brasileira de Mulheres de Jaraguá do Sul é a criação de uma delegacia exclusiva para acolher denúncias de violência contra as mulheres na região. Que Jaraguá não existe, por exemplo, uma casa de apoio às mulheres, né? Durante anos a gente reivindica isso junto à prefeitura, que muitas das mulheres, elas não fazem a denúncia das violências que elas sofrem por questão dos filhos, aonde que vai deixar os filhos, com quem vai deixar esses filhos. Ela vai ser acusada de estar abandonando o lar, muitas vezes. Então, se a gente tem uma casa de apoio que essas mulheres também possam denunciar e serem protegidas, com certeza esses números, infelizmente, vão aumentar, porque a gente sabe que a violência da mulher em Jaraguá do Sul é muito mais alta, mas pelo menos que essa mulher ela vai ter uma proteção muito grande. O movimento feminista, ele vem há muito tempo cobrando, a nível aqui da região, uma delegacia para a mulher. Que essa delegacia seja exclusiva para a mulher e que não tenha lá um delegado, né, ou um escrivão atendendo essa mulher, aonde ele pergunta, mas o que você fez? Mas por que você fez? Como se a vítima fosse a culpada. Então, o registro também, ele aumentou porque essas mulheres também estão criando coragem para denunciar. Atualmente, denúncias de violência podem ser feitas na Delegacia da Criança, Adolescente, Mulher e Idoso. Além da delegacia, o município conta com um centro de referência especializada de assistência social, que realiza contato através das equipes técnicas do órgão que estão nos CREAS. O secretário de Assistência Social e Habitação, André de Carvalho Ferreira, destaca como o atendimento acontece no CREAS. A nossa equipe, como destacado, ela é uma equipe muito técnica e profissional. Nós podemos destacar que a nossa equipe, sendo uma equipe multidisciplinar e multiprofissional, ela pode trabalhar tanto com a violência física, que lá chegar no CREAS, como com a violência sexual. Nós não temos equipes segmentadas para cada violência ou para cada atendimento. Não. Nós temos profissionais que se atualizam, se especializam. A secretaria tem esse bom recurso humano para esse atendimento e temos bons resultados e encaminhamentos através das nossas equipes que conseguem dar todo esse suporte para a mulher nesse momento de violência. Estamos num processo bem bacana, um avanço. Nós vamos começar a cruzar dados, porque, como eu disse, o que chega à secretaria é uma parcela. O que está na Polícia Militar é outra. O que está, às vezes, na DPCAM é outra. Não quer dizer que a mesma mulher transitou nos 3 locais, né? Pode ser que sim, como pode ser que não. Então, a gente precisa cruzar esses dados e até esse momento nós não tínhamos isso. Então, estamos avançando num processo muito inicial. Já começamos numa conversa para que a gente possa aprofundar e daí sim, às vezes, ter trabalhos mais conjuntos e trazendo bons resultados. O 14º Batalhão de Polícia Militar de Jaraguá do Sul registrou 299 ocorrências de violência doméstica contra a mulher no primeiro semestre de 2019. No mesmo período, em 2020, foram 340 chamados para o número 190, o que significa um aumento de 13% no registro de casos. Já a Patrulha Maria da Penha fez 131 atendimentos no primeiro semestre de 2019. No mesmo período de 2020, foram 159 atendimentos, registrando um aumento de 14%. Desde novembro de 2018, Jaraguá do Sul conta com a Rede Catarina, uma das frentes que visa acolher vítimas dessa violência, dando voz e dignidade para elas e promovendo a igualdade de gênero.
O coordenador das redes de proteção, capitão Antônio Benda Rocha, acredita que é um desafio a luta contra a violência, mas enxerga uma mudança na sociedade hoje e apoio à pauta. A gente vê ainda que é uma questão assim que há um desafio, né, de um amadurecimento que a sociedade vai ter que passar por isso. Ela tem que quebrar esse ciclo de violência, né? Ela tem que romper isso que ela até tempos atrás achava que era natural, né? O homem, né, de dedo em riste a mulher, de ofender a mulher, de bater na mulher, de humilhar, né? Quer seja uma violência física ou até uma psicológica, né? Isso no seio familiar, até certo ponto, ele tinha era dado como natural, né? Sim. E agora, com todos os órgãos batendo de frente nisso, até com essa campanha do Sinal Vermelho, né? Dizendo um não, sobretudo com várias ações, parece que você está quebrando esse ciclo, e isso talvez culturalmente daqui a uns anos, né, nós venhamos a dar risada e dizer, nossa, teve uma época que a sociedade e o marido, né, batia na mulher. Hoje não, né? Hoje literalmente somos iguais, direitos e deveres, né? Cada qual com respeitando o gênero de cada um, mas somos todos iguais, né? Exatamente.